como livro eu voltei. Como dizia o nosso amiguinho, não sei quem conheceu ele aqui, eis-me aqui, Senhor. Quem lembra dele? A Madá lembra? Cadê a Madá? Eu lembro. Você lembra, Madá, do Pedrinho? Gente, estou aqui para estudar com todos vocês esse capítulo, que foi muito bacana, e eu quero contar com a ajuda de todo mundo, tá? Eu coloco, não enxergo muito. Bom, aqui é o finalzinho do capítulo anterior, que a Grazi veio falar na semana passada, e que falava dos fenômenos da sintonia espiritual. Quem estava aqui semana passada deve lembrar, né? Que o dia contou, né? Que o dia correu célere e que à noite, quando findou o culto doméstico das palavras divinas, a Marta convidou para o recolhimento, né? E ela aconselhou o repouso de modo a evitar excessos, né? Só que eles já estavam prevendo, o amigo Andrade, inclusive, sugeriu a ele, né, que ele ia demorar lá mais um pouquinho perto dele. Ele achou aquilo estranho, mas tudo bem, né? Vamos acreditar, vamos confiar, né? E ele falou assim que ele ia continuar lá, porque provavelmente ele precisaria, né, da ajuda dele, das instruções fraternas. E bastou que me entregasse a quietação para que certo fenômeno auditivo visual me perturbasse as fibras mais íntimas. Foi quando ele começou a sentir o chamamento das filhas, né, e dos amigos que estavam encarnados ainda, né? E na atual condição dele, ele ainda não estava preparado para aquele momento, né? Então, ele fala, né, que ele viu perfeitamente qual se estivesse dentro de minhas filhas queridas, então na terra, e alguns poucos amigos que deixaram no mundo dirigindo palavras de saudade e carinho. O amoroso chamamento ameaçava o equilíbrio, ou seja, ele ainda não estava preparado para aquilo, né? Apesar do maior desejo dele, desde quando antes de desencarnar, ele falava que ele queria fazer o contato, né, com os amigos que ficaram aqui. Mas, todavia, o irmão Andrade, mais prestativo e prudente, que eu poderia supor, insuflou-me forças vigorosas, utilizando passes de longo curso, recomendando calma, né, para que eu soubesse controlar o fenômeno das solicitações terrestres, canalizando-lhe as possibilidades para o trabalho de elevação. Então, aqui terminou o capítulo 11 e eu vou começar agora a aula de tudo, né? E ele fala o seguinte, que é imenso consolo pensar que a morte não interrompe o trabalho sadio e edificante. Os ideais nobres possuem suas verdadeiras raízes na vida espiritual e, além do túmulo, podemos continuar o serviço que se afina com as nossas tendências e esperanças. Isso para mim é tão claro, gente, e mesmo porque eu tive a grata satisfação de receber notícias dos meus pais, que alguns aqui conhecem, né? Que depois que eles recuperaram o corpo perispiritual, porque quando eles deixaram, né, quando eles desencarnaram, eles estavam doentinhos, né? Então, depois que eles tiveram o corpo perispiritual recuperado, eles já começaram o trabalho. Nós tivemos notícias dele, que eles trabalham num grupo que, após a anuência de Deus, né, após o coração misericordioso de Deus, eles acolhem irmãos que cometeram suicídio aqui, sabe? Então, o trabalho é super bacana, eles mandaram essas informações pra gente. Então, assim, é muito tranquilo, viu, gente? Vocês podem ficar tranquilo que se vocês ficarem, né, no bem, trabalhando no bem, sendo bem bacana, vocês podem chegar lá só tranquilinho, que não vai acontecer nada. Boa sorte.
o seguinte, se for verdade que os maus, por vezes, prosseguem no caminho algemado às realizações escuras, é certo. Igualmente que a tarefa do homem bem intencionado não sofre pausa ruinosa em seu desdobramento. Meus primeiros contatos com os associados serviços espirituais cristãos representaram para o meu espírito incentivo inapreciável. Ou seja, ele que foi um trabalhador da seara, ficou cheio de esperança, porque ele ia poder continuar o trabalho dele. Que contentamento pensar na continuidade da colaboração digna. Que conforto verificar que os meus defeitos não me anularam de todo para a obra doutrinária que tanto amaram no mundo. Não obstante as graves imperfeições de meu trato pessoal, seguiria avante, lutando, servindo e aprendendo. Obviamente, a pessoa, ele fala ali, do lado dos defeitos, quem não tem, Nós estamos aqui na Terra para evoluir. Agora, eu imagino que a pessoa, mesmo com os defeitos, se ela está no trabalho do bem, se ela é uma pessoa generosa, é igual a balança, Os defeitos acabam não sendo tão grandiosos frente às ações do bem, que a gente... Então, gente, trata de trabalhar também, tá? A certeza de que marcharia com a assistência fraternal de que era objeto, recebi na segunda noite 2 visitas agradáveis e preciosas. Guilom e Schutel vieram abraçar-me. Guilom e Schutel foram ceareiros da doutrina espírita no século atrasado. Eles nasceram no século atrasado e desencarnaram no século passado. O Guilom, se eu não me engano, ele era lá do Paraná, e o Schutel, depois eu vou procurar saber para vocês que eu esqueci. E eu achei interessante que ele falou assim: prestei muita atenção à presença e à palestra de ambos, de modo a não ser impreciso em qualquer notícia que me fosse possível transmitir aos companheiros terrestres. Ele, nos capítulos anteriores, ele falava que ele queria, prometeu para os companheiros que continuaram, que estavam encarnados ainda, que ele ia transmitir o que ele pudesse, ele ia fazer contato para transmitir o que acontecia, como que era, pela curiosidade, Eles só tinham, ele ainda e os companheiros só tinham notícia através dos espíritos, Estavam como que remoçados e profundamente felizes, auréolas de tênue luz e irisada acentuava-lhes a simpatia irradiante. Olha eles aqui, como é que eles remoçaram, gente? Bonitinho, olha as 3. Prometeram-me ambos que em breve tempo eu retomaria minhas atividades na doutrinação, explicando que, não longe dali, infinito trabalho nos aguardava a cooperação. Perguntando a Guilom quanto ao motivo pelo qual não se comunica mais frequentemente em nosso meio, fez um gesto significativo na calma que lhe é peculiar e falou: ora, Jacó, quase que diariamente visito as nossas organizações, partilhando do trabalho de abnegados servidores do Espiritismo no Brasil. Entretanto, você compreende os obstáculos do intercâmbio prematuro ou inoportuno. Os companheiros de luta devem agir em campo livre, qual aconteceu conosco, fazem a corrida ao estádio da fé. O que ele questionou aqui? Que o Guilom, ele desencarnou bem antes dele, E ele e os companheiros encarnados sentiam que ele não se comunicava muito. E ele até, eu não sei se eu coloquei aqui, mas ele fala que o ideal era que deixar que os ceareiros fizessem o trabalho dele. A
achando que eles, obviamente, eles têm, todo grupo, né, tem assistência espiritual. Mas, aqui ele fala, eu achei legal que ele fala o seguinte, não falta meios para ação sem barulho, mais substancial e mais proveitosa, quanto devemos estar à vitória da ideia cristã e não prevalecimento indébito e provisório dos nossos pontos de vista. O concurso do Brasil na obra de cristianização no mundo é muito mais importante do que parece, e nessa bendita contribuição há lugar para todos os servos do Evangelho, embora as divergências naturais de interpretação dos textos sagrados. Ele fala também da dificuldade de ter médiuns capazes de captar o que eles realmente estavam querendo e de entrar em conexão também. Aí ele falou, sempre que possível, coopera com os amigos. Eu já falei, né, gente? A liberação do corpo pesado não nos exonera da obrigação de servir nas fileiras do Espiritismo. Isso é o Guilom falando ainda, tá? Com Jesus. Entretanto, podemos atuar sem nos identificar. É isso que ele falou também. Porque ele não precisava de ficar identificado. Ó, gente, só eu estou aqui. Eu estou ditando esse processo. Ele tinha que ajudar, intuir os irmãos encarnados, né, no trabalho do bem. E com um sorriso que bem expressava os altos atributos de psicólogo, terminou. É preciso evitar as complicações de nossa morte. Quando indaguei se moravam ali, naquela mesma colônia de refazimento de educação, a que eu fora conduzido pela ternura da filha, responderam negativamente. Declarou Guilom residir em plano diferente, em companhia da genitora que o aguardara além do túmulo com extremado carinho, de onde prosseguia em ligação com os familiares inesquecíveis e com os irmãos de tarefa, ainda materializados no mundo. E Suter fixara-se em extensa organização destinada a proteger os interesses do espiritismo evangélico, no mesmo núcleo que o Guilom fora compelido a sediar-se atendendo a oração. Os dois estavam numa colônia de um poder aquisitivo mais alto, vamos assim dizer. Eles estavam mais adiantados, né? Mas mesmo assim eles sempre estavam prontos para o trabalho em qualquer lugar que fosse. Reportou-se Guilom as fundas impressões que lhe causavam as atividades de auxílio aos espíritos das trevas, lembrando com calor as sessões do grupo Ismael. Olha que interessante. Depois eu falei sobre quem fundou o grupo Ismael lá, esse grupo Ismael. E contou-nos que tantos sofrimentos e incompreensões existentes nas zonas próximas à moradia dos homens, que Bezerra e Saião, autorizados à sublime ascensão aos planos superiores, haviam decidido renunciar a semelhante glória em companhia de outros missionários devotados ao sacrifício pessoal, a fim de se consagrarem, por mais dilatado tempo, à transformação gradual de longas fileiras de velhice. Quem frequenta aquelas reuniões, a reunião de tratamento, né, os colaboradores, quando a gente canta aquele hino, né, a Bezerra de Menezes, ele fala, né, que a voz dos anjos pode escutar, porém prefere aqui ficar, ajudando, né? Toda hora que bacana, gente. Então, eu achei super bacana isso, e não só ele, eu acredito que deve, e ele falou, né, existem outros missionários devotados, né? E eu acredito que agora, nesse momento que nós estamos passando, principalmente, né, deve ter muitos que vieram para ajudar a manter a vibração, né, essa transição que está passando no planeta, né? Então, não só Bezerra e Saião, mas muitos outros.
Essas instituições de socorro e esclarecimento são mantidas nas regiões abismais, onde a inteligência de espíritos tirânicos e sagazes estabelece a escravidão organizada, embora temporária, de grande número de desencarnados invigilantes e desviados das leis divinas, qual acontece a muitos homens destacados da terra, que encarceram os semelhantes nas teias de suas criações mentais para o mal em que se comprazem, até que o domínio supremo os revolva. O poder do pensamento, né, gente? A Helena gosta de falar isso. Eu preciso me acostumar a não deixar que, queira ou não queira, quem nunca, né, se pegou com aqueles pensamentos, né, mais... Toda vez que eu fui fazer alguma cirurgia, alguma coisa, eu achava que eu ia morrer. Toda vez. Tem até uma vez que acho que foi o Rodão, o irmão Dias, me chamou a atenção. Você tem medo? Você falou que não tem medo de morrer, Denise? Que bobagem é essa? Por que você estava lá tão apavorada? Eu falei, não, a gente pensa nos filhos, a gente pensa nos amigos, a gente, né? A gente não quer ficar longe, né? Aquele caixão tapando por cima de mim lá, hein? Pois então. Por que aquele barulho? Não é? Imagina que a escuridão, né, Lázaro? Escuro. Ficar sozinho, com o celular, pra você comunicar, né? Falar, não. Nem um compressorzinho para salvar. O Denise, essa questão que se falou aí dos pensamentos, às vezes eu me pego com um pensamento equivocado, vamos chamar assim, e há muito eu venho tentando encontrar uma saída para isso. Então, o que eu estou fazendo ultimamente? Quando eu me pego num pensamento equivocado, aí eu começo a cantar. Né? E eu estou tentando substituir esses pensamentos por uma canção. Então eu sempre penso, em Jesus divino amigo, trazer. Então assim, eu sempre tenho na minha mente essa música para substituir por pensamentos, vamos dizer assim, indevidos. Então assim, agora não é fácil você se encontrar e falar, olha, esse pensamento não é adequado, eu vou sanear esse pensamento. Então, assim, a vigilância tem que ser constante. E como a gente sempre escuta, né? A gente nunca está sozinho. Então, se a gente mantiver a nossa vibração numa boa vibração, esses irmãos que às vezes querem nos acompanhar para sugar a sua energia, se ele não consegue se conectar, né, com esse, porque a pessoa que fica insuflando pensamentos ruins, a pessoa que fala assim, o irmão desencarnado, né, que às vezes ainda não foi acolhido, ele quer que você também, ele quer sugar suas melhores energias, né? Então, se você mantiver, igual você falou, vem um pensamento que não foi legal, vão cantar, vão, sei lá, pensa outra coisa, não, esse pensamento, isso não é meu, não. Eu já me peguei muito fazendo, gente, isso aqui não é meu, esse pensamento não é meu. Às vezes o pensamento, ele não é o pensamento que você costuma ter. Aí você fala assim, olha, eu não costumo fazer isso, por que eu estou pensando isso? Exatamente. E a conexão é muito rápida, viu? Muito. O pensamento entra dentro da sua mente, se na velocidade que você nem percebe. A gente não percebe, é verdade. A ação contra o crime e contra a ignorância nas esferas que rodeiam a experiência carnal é vigorosa e incessante. Nós sabemos todos que a espiritualidade amiga, né, ela trabalha demais, exatamente nesse sentido, da nossa vibração. Às vezes até nas reuniões, que às vezes, né, dessa de tratamento amor, nossa, tem hora que eu, como vibracional, eu tenho medo. Ou não é fácil não, por isso que eu fico cantando mesmo. A canção, igual você sugeriu, a canção é a melhor coisa, porque você está cantando igual essa canção do Bezerra, né? Então assim, você não consegue cantar e ficar pensando, eu não consigo. Ainda bem.
que é o que me sustenta aqui, né? Porque, sem querer, o pensamento a gente voa, né? Impressionante. Que isso, gente? Desculpa. Apressada eu. Destacou a necessidade de maior aproveitamento das lições que o Espiritismo oferece às criaturas e explicou que a obra social que a nossa doutrina consoladora vem realizando no Brasil constitui valioso esforço de vanguarda, de vez que em muitos centros de evolução planetária, a solidariedade humana, com o entendimento e aplicação das bênçãos divinas, somente é suscetível de intensificação nos círculos de trabalho além da morte do corpo. Salientou que não vale morrer sem a regeneração íntima, gente. Isso é difícil demais. Estou me esforçando, viu? Espero que todo mundo aqui também, que está aqui, que esteja também naquela boa luta. Porque ninguém avança um palmo no caminho da eternidade sem luz própria. Então, vamos começar a nos iluminar, vamos começar a nos conhecer, né? Conhecereis a verdade vos libertará, não é isso? Então, é isso. Daí continuar acreditando que o maior serviço prestado à doutrina é ainda o da própria conversão ao infinito bem. A gente se melhorando, com certeza a gente consegue, pelo menos um pouquinho, passar isso para quem está à nossa volta, não é, gente? Quando o homem compreender a grandeza da vida e a retidão da justiça, então o quadro terrestre se modificará, orientando-se invariavelmente para o bem supremo. Aí, fim da palestra instrutiva e longa, Guilherme e Schutter convidaram-me a visitar o Rio junto deles. O irmão Andrade, que me seguia de perto, consultado por meu olhar interrogativo, aqueceu-se prontamente. A excursão seria proveitosa e não me perturbaria o refazimento. Nossa, ele ficou assim, extasiado, né, com esse convite, né? Já era o começo de uma tarefa, né, dele no bem, né? Despedi-me de Marta pela primeira vez após haver ingressado na experiência nova. E em me afastando do ambiente doméstico acolhedor, fui surpreendido pela paisagem encantadora. Algumas centenas de crianças brincavam sobre as veneradas árvores no parque, amplamente tocado de luz. As torres do santuário cintilavam sob o firmamento tranquilo. Pusemos-nos a caminho e, confiado na generosidade dos que me assistiam, ousei formular uma interrogação que procurava calar desde o princípio. Aí o Jacó perguntou: Guilherme, você sabe que sempre dediquei amor e veneração a Bittencourt Sampaio. Onde estará ele? Poderei encontrá-lo? Aí ele fala que o companheiro informou a ele que o nosso respeitado amigo colabora na supervisão do espiritismo evangélico em plano superior, adiantando, porém, que provavelmente seria Bittencourt o mensageiro de amizade que viria do mais alto trazer-me as boas-vindas na noite de minha recepção no grande templo. Eu não sei se vocês lembram, eu não sei se foi no que a semana passada ou anteriormente. Ele estava doido já para começar, ele ia ter um evento, ele falou que ia, aí a filha dele e o irmão Andrade falaram: não, por enquanto você vai ter a sua noite de estreia, como se diz, né? E essa noite, esse Bittencourt, né, que irá trazer as boas-vindas. Reconfortado e feliz, decidi esperar. Gente, mas antes de eu terminar aqui, eu só quero ler aqui sobre esse Bittencourt. É rapidinho, é um negocinho desse tamanhozinho. Francisco Leite de Bittencourt Sampaio nasceu em Laranjeiras, dia 11 de fevereiro de 1834 e desencarnou no Rio de Janeiro a 10 de outubro de 1895.
foi jurisconsultor, magistrado, político, alto funcionário público, jornalista, literato, renomado poeta lírico e excelente médium espírita. Autor de diversas obras em prosa e verso, foi considerado por Silvio Romero e João Ribeiro o primeiro dos autores líricos brasileiros, logo depois de Gonçalves Dias. Entre suas obras, merece destaque a Divina Epopeia de João Evangelista. Trata-se de uma reprodução do Evangelho de João, em versos decassílabos, de rara beleza e grandiosidade. Como espírita, desenvolveu sua mediunidade de receitista no grupo Confúcio, do Rio de Janeiro. Em 1876, fundou a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade. Antônio Luiz Saião, que foi citado também atrás, convertido ao Espiritismo graças à mediunidade curadora de Bittencourt Sampaio, fundou o Grupo Ismael. Ali, Bittencourt Sampaio recebeu belas e instrutivas mensagens de espíritos superiores. Bom, gente, aqui termina o capítulo. É um capítulo que tem a continuação e vocês devem ficar bem. Acho que semana que vem não vai ter, né? Mas na próxima semana, o próximo capítulo é só na outra semana. Mas estudem, porque é bom a gente estudar. Eu queria saber se alguém queria falar alguma coisa. Infelizmente a gente não tem tempo, tá vendo? Tem que ser uma coisa bem rapidinho, porque a Carla está aqui doidinha já para falar. Ó. Tá, Carla? Alguém? Lázaro, você não falou nada hoje, Lázaro. Não, pode deixar a menina depois, outro dia. Deixa a menina, né? Deixa a menina, Carla. Ó, professor, veja. Não é isso, não é de cá. Gente, então, obrigada pela paciência, desculpe qualquer coisa, e eu espero estar aqui outras vezes mais. Gratidão.